Olá, hoje eu converso com um dos maiores nomes da literatura brasileira. O escritor paranaense que nasceu em Lages, Santa Catarina, passou por outras cidades e países até fincar de vez o pé em Curitiba. Foi aqui que Cristóvão Teza, doutor em literatura brasileira, fez família, virou professor de língua portuguesa da Universidade Federal do Paraná e se revelou em tantos e tantos textos premiados. Será que se revelou mesmo, Teza? Prazer falar com você. Prazer é meu estar aqui batendo papo com você. Então, o leitor te conhece um pouco pelos seus textos? Quando eu falo se revelou em textos premiados, será que a gente conhece o Teza lendo os seus textos? Eu acho que todo escritor se revela bastante no que escreve, né? Eu, particularmente, meio que escancareio a minha vida com O Filho Eterno, porque é um romance muito biográfico, né? Fortemente biográfico. Então, pelo menos uma parte da minha vida eu transformei em romance. Mas o escritor escreve também para se esconder um pouco. E você consegue isso? Eu acho que sim, eu acho que a gente separa bem a literatura da vida real, digamos assim, né? Bom, eu ia falar do Filho Eterno lá para frente, mas já que você citou, você achou que seria massacrado pela crítica com o Filho Eterno, É né, verdade, Teza? porque foi um livro, depois de 20 anos produzindo literatura regularmente, nunca falei de nada pessoal na minha literatura, eu escrevo um romance muito pessoal, biográfico, num tema muito difícil, né? Um tema que é uma casca de banana para qualquer escritor, relação de pai com filho especial, quer dizer, tem todo um sentimentalismo envolvido, é um tema complicado para a literatura. Mas que você conseguiu tratar sem preguiça, enfim, é Eu me muito difícil afastei, eu me isso, né? Essa afastei. linha O tênue. segredo foi eu só pensar nisso 20 anos depois, quer dizer, escrever com a frieza da distância. Aí eu me transformei em personagem. Aquele pai que está no livro já não sou eu, é um personagem, eu pude tratar com a devida crueldade, digamos assim, né? O escritor ele tem que ser cruel com ele não pode proteger seus personagens. Mas foi sofrido? Não, Não foi. não, porque a literatura tem um certo prazer interno também, você compõe uma visão de mundo ali, é uma coisa que passa muito pela razão, muito pela cabeça, assim. Não é uma catarse, ninguém escreve um bom livro fazendo catarse. Catarse é bom assim para você fazer uma liberação emocional, etc. Mas a literatura, a arte em geral tem que ter uma dose de frieza, né? de distância para você conseguir criar um objeto que chegue até o leitor como deve ser. Você representa alguma coisa. Você chegou a assistir a peça do Filho Eterno? Assistir a peça. Sim, a peça é muito forte. Gostou, Teza? Eu gostei demais. Eu achei que foi muito feliz a adaptação, porque eu não me meti em nada, eu só vi na estreia. A adaptação foi muito feliz, concentrou na relação pai e filho. O ator, o Charles Fricks, muito bom. E a peça pega, sim, porque o teatro A crítica foi muito boa da peça. o teatro é carne e osso, né? Uma coisa, tem uma presentificação, assim. É mais tenso? É tenso, é muito forte a peça e muito boa. É uma coisa que você fica uma hora ali vendo um monólogo, que teria tudo, teoricamente, para ser, entre aspas, chato, no entanto, você não consegue sair. Prende do começo ao fim. Teza, eu fiz um curso com o professor da Universidade Federal de São Paulo, professor de literatura, Rafael Ruiz, não sei se você conhece, mas ele fez uma afirmação que me chamou muita atenção, isso no ano passado, que ele disse o seguinte, a gente estava falando sobre literatura, e ele foi categórico ao dizer que, na opinião dele, hoje, em todas as artes, a literatura é a única que permite uma análise concreta da realidade, você vê a realidade. Você acha isso um exagero? O que você acha disso? Porque ele fala, por exemplo, se você pensar nas artes plásticas, na música, várias outras formas de arte, elas estariam hoje muito, às vezes, comprometidas, enfim, é a opinião dele, mas ele fala que na literatura você consegue analisar a realidade. Faz muito sentido isso aí, porque a linguagem tem essa coisa reflexiva, né? Ela consegue falar sobre si mesma, a partir tudo que se reflete sobre o mundo passa pela linguagem. E a linguagem é matéria-prima da literatura. E esse é um grande campo da literatura, da prosa principalmente, quer dizer, a poesia também paralelamente, mas muito especialmente a prosa romanesca, o romance, porque é um tipo de linguagem que consegue absorver todas as linguagens que estão vivas no mundo e fazer uma reflexão sobre elas. E uma reflexão que você não encontra em nenhum outro lugar de uso de linguagem.
porque não tem aquela objetividade, não é como a linguagem jornalística, a linguagem publicitária, ou a linguagem religiosa, ou as outras linguagens que têm função social muito específica. A literatura transita por todas essas linguagens, retrabalha essas linguagens e coloca como que uma experiência paralela, quer dizer, é como um homem posto à prova. Toda a obra de arte literária é sempre um narrador que faz uma recomposição do mundo e faz uma experiência da vida humana. Passa isso para o leitor. E é uma experiência muito solitária, escrever, é muita solidão, é permeado por solidão. Eu acho que esse sim, porque isolamento, tem duas coisas ali. Primeiro, o trabalho é solitário. Você não consegue escrever um romance de 200, 300 páginas. Não dá para fazer outra coisa senão ficar escrevendo. Mas se isola muito você também. Se isola muito. Então é um trabalho, você começa a acostumar com a solidão, né? Mas a literatura é povoada, né? Você na verdade parece que você se afasta do mundo para ver melhor. É uma questão de distância. Como se a gente saísse. Exatamente, para enxergar, você sai, né? você começa a viver aquele mundo da representação, você está usando a linguagem dos outros, você está reaproveitando o que você viu no mundo, compondo personagens que em geral, são Frankenstein, são montagens de muita gente, né? Todo personagem é sempre um conjunto de visões de pessoas que se consubstanciam ali. Então é uma viagem solitária, mas ao mesmo tempo povoada, né? É um ponto de encontro da gente com o mundo social. Mas você, então, como um criador dessa figura tão complicada que é o homem, tem algum ser que você criou e se apaixonou por ele? Disse assim, nossa, esse cara ou essa mulher... sabe, assim, você o personagem te encantou? Eu preciso ter um grau de empatia com o personagem, de alguma forma. Todo personagem eu tenho algum toque de empatia, né? Por mais terrível que ele seja, por mais negativo, por qualquer coisa, tem que ter um fio de empatia. De alguma forma, pelo menos no meu caso, eu tenho que me colocar no lugar dele, né? Eu teria que ser capaz de fazer a mesma coisa que qualquer personagem faz, quer dizer, encontrar um ponto de humanidade comum ali. Esse é um lance da prosa literária. E, claro, escrever um romance, agora, por exemplo, eu estou terminando um romance que me levou 18 meses e é uma viagem fascinante. Você começa... Tem até um toque de esquizofrênico, né? Você não se afasta do mundo para viver ali, você é mais confortável ali, aquela Mas você não se pega, viagem. às vezes, conversando com alguém e você está longe, não, pensando... Bom, isso eu faço puxa, naturalmente. Eu podia estar agora escrevendo eu estou tal cada coisa. vez mais distraído. Eu já sou meio distraído já por natureza. Então a literatura tem essa coisa. Mas é uma viagem impactante, né? Mesmo porque quem escreve não sabe bem o que está escrevendo, né? É uma ilusão achar que a gente tem um controle total, escrever por parte. Não, você começa uma viagem. Eu, particularmente, quando escrevo um romance, eu tenho uma visão do conjunto, mais ou menos vaga, não é muita coisa, mas um roteiro, uma imagem, uma linguagem, e aí nesse caminho, as coisas vão se desdobrando, vão aparecendo coisas novas, personagens novos, quer dizer, o livro vai se autoescrevendo. E o resultado completamente imprevisível, né? Quer dizer, vocês nunca sabem como que o leitor vai entender, vai receber aquilo, vai interpretar. Começa tudo de novo. Essa é a grande ansiedade de quem faz arte em geral, né? A arte ela não é, principalmente a literatura, ela não é uma coisa solicitada pela sociedade. Você mete muito a cara, meio por conta própria, uma altíssima solidão, e pode não dar certo. Você pode escrever um livro que seja um fracasso, que ninguém goste, que não... Então é uma aposta que você faz com você mesmo, né? E é por isso que tem que ter esse lance mais denso, né? Não dá para escrever romance simplesmente como quem faz um objeto para colocar à venda. É uma coisa mais profunda, porque mexer com a linguagem mexe com você mesmo, né? É um processo longo. A história da minha vida é a história dos livros que eu escrevi. Então, isso foi me transformando, obviamente, né? Bom, a história da vida do Cristóvão Tênis é muito mais do que os livros que ele escreveu, porque a gente já sabe que você passou pela Marinha, isso, foi relojoeiro, mas eu não vou dar os detalhes agora não, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já voltamos contando um pouco da trajetória de vida desse grande escritor. Até já. A gente não sabe qual vai ser o aparelho de som do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com um investimento recorde de 4 bilhões em obras, a Copel leva mais energia e fibra ótica para todos os municípios do Paraná. O primeiro estado 100% digital do Brasil. Governo do Estado. Copel. Pura energia.
campanha educativa do Governo do Paraná e Detran, movido pela vida. Estamos de volta com Gente.com, hoje recebendo o escritor Cristóvão Teza. Teza, eu brinquei no início dizendo que você é um paranaense que nasceu em Lages. Quer dizer, veio para cá muito novinho, com 11 anos de idade. Curitiba é toda a sua referência, né, de trabalho, de vida. É verdade, eu vim mais cedo, vim com 8 anos. 8 anos. Então é curitibano. Foi a primeira viagem que eu fiz e que ela mudou radicalmente a minha vida. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos, minha mãe pegou os filhos e veio para Curitiba, né? Era o grande centro para estudar na época e ela foi uma escolha acertada que ela fez. E, claro, a família inteira pegou raízes aqui na cidade. E aqui que eu comecei a ler, aqui que comecei a ter... Então, você começou a ler, começou a se envolver com arte, inclusive com teatro, Denise Stoklos. Conta um pouquinho pra gente desse começo. Nesse sentido, eu sou assim um típico filho dos anos 60, com tudo que tem direito, né? Todas as angústias, os problemas, as revoltas, quer dizer, foi uma década riquíssima, os anos 60, uma década de grandes revoluções, de mudança no mundo. No Brasil foi a implantação da ditadura, mas houve toda uma revolução cultural no mundo inteiro, dos Beatles, a implosão da família tradicional, digamos assim, a mudança de perspectiva, o desejo de liberdade, o é proibido proibir. Sim. Quer dizer, tudo que aconteceu nos anos 60, nós estamos sentindo até hoje os reflexos disso aí, né? E eu estava exatamente no olho do furacão. Ali em meados dos anos 60, eu tinha 15, 16, 17 anos, época de formação de personalidade, querendo sair de casa, querendo viver Desbravar sozinho. o mundo. Naquele tempo, o desejo de todo filho era sair de casa. Hoje ninguém mais quer sair, né? Então você queria sair, tinha meu guru lá, que era o Wilson Riuapa, com o grupo de teatro no Centro Capela de Artes Populares Antonina. Comecei a trabalhar com a Denise Stoklos, com o grupo de teatro dela. Comecei a escrever as primeiras coisas, vivi ali na Boca Maldita, né, com o Jamil Snege, ouvindo conversa de gente grande, Sim, os pegando intelectuais assim, de as Curitiba. referências culturais do tempo, vendo cinema. Aquele tempo ali, o cinema de rua, tinha uns 10, 15 cinemas ali em torno da Boca Maldita. O bom tempo do cinema de rua, né? Isso eu sinto saudade. Você tomar um cafezinho e ir direto para o cinema. A vida na rua, a vida pública, isso está desaparecendo muito, né? O pessoal tudo tem medo, com razão, de sair à rua, às vezes sair na... E então, naquele tempo, aquela efervescência foi fazendo minha personalidade ali, que eu aprendi a ser quem eu sou. E nesses planos eu fiz um pouco de tudo, né? E aí já começou a escrever com quantos anos? Lá pelos 13, 14 eu já escrevia minhas coisas, nunca fui muito precoce, nunca escrevi nada realmente bom naquele tempo. Era uma época de formação. Naquele tempo a ideia de escrever, ela entrava dentro de um pacote existencial, né? Era uma coisa que não é só escrever, você tem que ser contra tudo, você tem que, você tem que morar numa comunidade, você tem que... proibido proibir, você tem que lembra? mudar a vida. Então era um tempo muito de radicalismos, assim, e ao mesmo tempo de um certo otimismo, né? Eu lembro que eu percorri o Brasil andando de carona, fui lá no Festival de Teatro de Caruaru em 72, eu vim de Caruaru a Curitiba com o dedão na estrada, quer dizer, isso ninguém mais faz isso hoje, é um negócio, né? Eu dormi na Lagoa de Itapuã lá em Salvador. Literalmente passou a tarde. Exato, passei a noite em Itapuã, dormi na areia, é coisa que só faz quando tem 17, 18, 20 anos, né? Naquele tempo também, hoje também já não. Não, mas nesse meio de caminho aí tem uma história engraçada que você foi reprovado em português, é isso mesmo? Isso é um fato. Logo que eu cheguei em Curitiba, no ano seguinte, eu fiz o terceiro ano, o quarto ano eu fiz ali no Grupo Escolar Tiradentes, onde tem ali na Praça do Homem Nu, ali na 19 de dezembro. Aliás, eu fiz ali na metade do ano, quando foi inaugurado aquele prédio novo, que era ali no outro lado da praça, num prédio antigo de esquina. E no ano seguinte eu tive que fazer aquela coisa horrorosa que era o exame de admissão. Você, para entrar num colégio público, você tinha que fazer o exame de admissão. E a primeira prova eliminatória era redação, né? E eu levei pau em redação. Era português, pior ainda, assim. Era redação. Era redação mesmo, eu fui reprovado em redação. Grande escritor leva pau já, né? Criança já. Seria manchete hoje. E claro... Não, e nessa fase você já começou também, logo depois, né? Nessa fase da efervescência que você citou, a ler muito. Conta pra gente, o que você lia, o que te despertou, o que começou a despertar em você? Tive várias coisas que favoreceram a leitura. Primeiro, morar em apartamento em Curitiba, para mim era uma novidade, eu vim de uma casa, fui morar em um apartamento, né? Ainda era um apartamento daqueles 2 andares ali na Mateus Leme. E depois começou 2 bibliotecas que foram muito importantes na minha vida.
a Biblioteca Pública do Paraná, isso era uma referência, eu ia lá sempre buscar livro, quase todo dia eu ia para lá. E depois que eu entrei no estadual, porque eu levei pau no primeiro ano, fiz o 5º ano lá no Zacarias, naquele do horário do meio dos guris perdidos, né, aqueles barbudos, os irrecuperáveis, os reprovados, era assim das 10h30 às 2h, fiz o 5º ano e fiz o 2º exame de admissão e passei. E a biblioteca do Colégio Estadual do Paraná, que era fantástica. Então eu tive 2 bibliotecas maravilhosas, de acesso à informação, à leitura. Ao mesmo tempo, ouvia a conversa de gente grande, quer dizer, você tinha relação de informação, do que ler, de ter Então, eu tive uma boa formação cultural e mais aquele espírito do tempo, né? O espírito da vontade de mudar tudo, a vontade de transformar, e inclusive a própria vida. Era uma coisa assim. Tanto que eu não fui para a universidade. Eu acabei o 2º grau do estadual e quis ser marinheiro. Fui lá para... Então, eu citei isso, a história da relojoaria que você teve na Marinha. Fui para a Marinha Mercante, passei lá no exame, fiquei alguns meses lá, mas não aguentei. Foi o regime militar, você imagina o que era aquilo nos anos 70, no início, a época do Médici, a ditadura pegando fogo assim no país, eu lá lendo 100 anos de solidão, aquele regime militar, aquele negócio pesou demais, era tocado pela Marinha de Guerra, eu me arranquei de lá e, para grande desgraça da minha mãe, eu fui trabalhar num grupo de teatro alternativo, que era o menino tem o grupo do Rio Ar. Para aquele tempo era uma coisa horrorosa, né? Esse menino está perdido, não vai... Não vai virar nada. Nada, não vai virar nada, não vai... E aí eu fiquei me virando, fiz curso de relojoaria, abri uma relojoaria Antonina, lá, que era 5 em ponto. Mas você vendia relógio? Não, eu consertava relógios, E era bom nisso? Eu era um bom artesão. Mas percebeu que ia morrer de fome, não? Eu ia morrer de fome, obviamente, porque era a época que estava começando a entrar os relógios, os aquartes, os relógios automáticos, e aquilo praticamente de graça, né? E eu estava lá desmontando o S-Clock, aqueles de botar em cima de geladeira, lavando com benzina, eu levava um dia inteiro para regular o relógio daquele, em tronco de nada, porque a mão de obra não... Então era uma profissão já fadada a desaparecer, quer dizer, não tinha mais. E aí depois houve uma diáspora também do grupo de teatro, o Ruapa saiu, foi para... E aí a vida mudou, eu tive que, aos 25 anos, finalmente eu entrei na universidade, fiz vestibular, né? Então eu entrei tardiamente. Entrou na universidade, nessa época já estava casado? Isso, não? Eu casei, fui para o Acre, ainda passei um ano lá no Acre. Olha só, gente, casou e foi para o Acre. E fiquei um ano lá, fiz o vestibular lá, por incrível que pareça, na FUFAC, na época, tinha 2 cursos lá, o de letras e de direito, fiz o de letras. Tinha um irmão que morava lá, que me ajudou nesse primeiro ano, né? Eu trabalhava para ele lá de sobrevivência, daí eu voltei, aí eu vi que eu tinha que ter um projeto, eu comecei a gostar do projeto acadêmico, voltei, entrei daí na Federal do Paraná e aí não saí mais. E depois ficou 24 anos atuando como professor na Federal. A gente faz agora mais um intervalo, daqui a pouquinho voltamos falando também sobre Trapo, que foi a primeira grande obra de ficção que projetou nacionalmente o trabalho de Cristóvão Teza. A gente já volta. Existe um lugar que reúne todas as maravilhas do Brasil. E mais algumas que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Que possui figuras gigantescas esculpidas durante milhares de anos pela água e o vento. E que exibe todo o esplendor de uma das 7 maravilhas da natureza. Que tem no meio do mar uma ilha única, uma biodiversidade sem igual, com uma exuberante reserva ecológica. Que além da água salgada, tem muita água doce, a maior queda d'água do sul do Brasil. Que reúne nas ruas, praças e parques da sua capital a preocupação com um futuro sustentável. Que lugar é esse? Paraná. Prazer em conhecer.
Nós trabalhamos para levar energia para você. Estamos acima do solo, embaixo d'água, dentro da noite, contra o mau tempo. Trabalhamos com tecnologia, com rapidez, com determinação e vontade de levar sempre o melhor à cidade e ao campo. Antes das tempestades chegarem, nós estamos prontos para ir para a rua, para o campo, apostos para atender você e sua família. Não tem tempo ruim pra gente. Não tem longe, alto ou difícil demais. Pois o nosso trabalho é garantir a energia dos paranaenses. E isso nos dá um imenso orgulho, pois estamos fazendo o maior investimento da história da Copel. Governo do Estado, o Paraná em ação. Copel, por energia. Gente.com volta conversando agora o último bloco do papo com o escritor Cristóvão Teza, que, aliás, é avô fresquinho, né, Teza? É verdade. Tá com esse sorrisão no rosto aí, porque tem motivo. Sou avô, nasceu o filho da minha filha, filho da Ana, Antônio, né? Já com 3,2 kg. Tá que graça, tudo bem. Então nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, fosse ser avô, né? Uma hora a gente vira avó. Só com os outros. Então vamos falar de Trapo, que foi a grande obra, digamos assim, que o Brasil passou a te conhecer. E aí começa a mudar tudo na vida, né? É verdade. A produção literária nesses anos 80, eu chamo assim de era pré-internet. Era muito difícil, inclusive, porque eu estava em Curitiba, pelo fato de você estar fora do eixo. Você tinha que ser editado por uma grande editora do Rio e São Paulo. É muito difícil entrar naquele tempo, muito mais. Hoje é bem mais fácil. Mas o Trapo foi escrito em 82, eu levei 6 anos até que saísse em 88 pela editora Brasiliense, que era uma grande editora da época, né, talvez a de maior prestígio no tempo. E o livro estourou, ele foi muito bem recebido, teve várias edições, recebido pela crítica. E aí eu entrei, digamos, no circuito literário nacional, saí de Curitiba para aparecer nacionalmente. E aí foi um longo trabalho, né? Foram 20 anos de... Sim, um longo trabalho, muitas obras, muitos prêmios, e você depois acabou deixando a universidade. Você brincou dizendo que no início deixou para se dedicar à literatura, e na verdade foi para ser mais feliz, né? Foi para voltar ao sonho dos anos 60, aquilo que agora sua vida é participando das feiras literárias, viajando palestras. É verdade, eu virei um camelô de mim mesmo, assim, com relação à literatura, porque, claro, eu vivo do livro e de seus derivados, né? Porque eu, na verdade, não me aposentei, porque faltava muito tempo. Como eu comecei tarde, eu faltava 10 anos, eu ia me aposentar com 70 anos, eu achei que eu não ia aguentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu viajo muito em função das atividades literárias. E o Filho Eterno que eu lancei, o romance que eu lancei em 2007, ele realmente abriu caminho para mim no Brasil e fora do Brasil. Então foi um livro já traduzido para muitos países, e um livro que continua tendo leitores, continua vendendo, e aí eu senti que eu podia arriscar, quer dizer... Não, e aí tem um outro lado também, que é o lado da fama, que às vezes o escritor nem está tão preocupado com isso, mas isso às vezes pesa. Eu já conversei com escritores que tiveram que fazer terapia, por exemplo, de tanta transformação, essa guinada, e até porque parece que cria uma expectativa no público, de um padrão de trabalho. Você sentiu um pouco esse peso ou não? Você resolveu isso tranquilamente? Não, talvez, felizmente, isso aconteceu, porque quer dizer, esse grande sucesso que foi tive aquele primeiro momento do Trapo, mas eu simplesmente, aquele era um momento que eu entrei num circuito literário nacional, mas nada que fosse extraordinário, nem que eu pudesse viver disso naquele tempo. O sucesso mesmo foi o Filho Eterno, em 2007. Aí eu diria assim, eu já estava com o couro endurecido, de 20 anos de literatura, quer dizer, não sou nenhum novato que fosse me deslumbrar com aquilo, achar que... Então eu consegui organizar a minha vida para centrar bem e conseguir tocar o barco, né? E isso me facilitou muito, digamos que pela própria experiência mesmo, pelo tempo. Agora, de fato, se você não está preparado, eu acho que na literatura sempre é mais difícil, que até é mais raro você acontecer. A literatura é uma arte mais tardia, leva muito tempo, né? Um escritor de 50 anos é considerado jovem, é jovem geração. Mas é uma arte, às vezes, injusta também, não, Teza? Porque tem muita gente boa que não consegue essa projeção. Você deve leva conhecer. Tempo. Não, exatamente. Eu diria assim, eu disse que eu ganhei muito prêmio literário, mas perdi 10 vezes o que eu ganhei nos anos anteriores, né? Eu vivia perdendo o concurso literário, então a gente tem que ter paciência. Mas esse fato da fama, de ser conhecido, é preciso um certo cuidado mesmo.
para não se deslumbrar, porque é só uma questão que você pode se corroer por dentro, que acaba destruindo o teu próprio trabalho. O talento é uma coisa que tem que ser bem cuidada. Né? Até porque eu imagino que tem que haver aquela separação assim, entre você escrever o que você acredita, o que tua alma está pedindo, e não aquilo que o público pode vir a gostar, óbvio, né? Exatamente. Eu sempre tive extrema dificuldade de escrever livros sob encomenda. Não nada contra, eu acho que tem gente que faz isso bem, pode entrar dele, mas para mim a literatura ela surgiu muito organicamente. Eu tenho um projeto interior meu de produção literária que eu vou seguindo um livro atrás do outro. Né? Para não deixar de perguntar, as mudanças todas que o livro está passando, inclusive o Eco escreveu aquele livro, não esperem o fim do livro, enfim. Você acha que vai mudar muito o modo de fazer livro? O livro tem que se apropriar de outras linguagens, da imagem, ou você é contra isso? Não, eu acho que o grande material da literatura é a linguagem no seu sentido mais abstrato. Eu acho que é uma bobagem achar que agora, porque nós estamos num mundo multimídia, todo mundo vai escrever história em quadrinho. Não é bem assim a coisa. Eu acho que não. Justamente a literatura tem que conservar aquilo que só ela tem, né? Que é o fato de que o leitor escreve o livro junto com o escritor. Você usa a imaginação. A literatura é uma arte exigente para o leitor. As tecnologias, elas facilitam o trânsito da informação. Eu acho a revolução fantástica, a revolução da internet foi uma coisa fantástica para a literatura, fez um bem danado, a circulação do livro, o livro digital, não tenho nada contra, e é uma bobagem achar que isso aí vai acabar com o livro de papel, não vai, eles vão estar juntos, caminhando juntos. Né? Mais acesso é sempre bom. Mas exatamente, circulação da informação é fantástica. E essa coisa da tecnologia, por exemplo, você não volta para o século XIX ficar pensando que no advento do automóvel, do vapor, da luz elétrica, que todo mundo passasse a escrever sobre isso. Como se a própria tecnologia fosse o assunto da literatura. Isso é uma bobagem, não mudou nada. As pessoas continuaram escrevendo. Quer dizer, mudou as relações sociais que mudavam, e aí o escritor ia colocando a história da modernidade, a história dessas transformações. Né? E não a própria tecnologia, ela é um pano de fundo. Então, eu não vejo assim que a internet, ou o advento do Facebook, ou de e-mail, todas essas linguagens, por si são apenas uma linguagem a mais, que eventualmente o escritor pode lançar mão delas. Bom, a gente está quase terminando, mas eu quero te perguntar, quem que você está lendo? Não dá para conversar com o escritor e não perguntar isso, porque a gente quer ir atrás. Eu tirei um mês de férias agora, eu estava como cronista, estou há 5 anos com a minha crônica semanal na Gazeta, né? E finalmente deu assim, eu disse, não, vou parar um mês de escrever, justamente eu queria ler um monte de coisa, recolocar. Eu estou organizando minhas leituras, estou lendo muita história, muito livro de não ficção, né? História da Segunda Guerra, história do século XX, muita coisa, né, nessa área, assim. Momentaneamente eu dei uma parada de leituras de ficção. Bom, e uma última questão, você já afirmou que é materialista, enfim, mas acha espetacular a questão da existência de Deus, da crença em Deus. É confortante, não, para o ser humano acreditar num ser que está acima de nós e que pode comandar tudo e que a gente não está sozinho? Essa é uma questão, não, essa é uma questão pessoal. Tipo assim, confortante que eu digo assim, quase cômodo, é bom para nós, porque a gente se depara o tempo todo com a nossa limitação. Ela é uma, não, a hipótese teológica do mundo é uma coisa indispensável, quer dizer, faz parte de qualquer... É menos sofrida, eu não sei que palavra usar aqui agora, mas você entendeu o que eu quis dizer? O que você quis dizer. Para a literatura é um negócio absolutamente fantástico, né? É digamos, é um campo que se abre aí, desde que se consiga justamente sair simplesmente da linguagem da fé ou da linguagem doutrinária religiosa, e você passa para aquela distância da linguagem literária, que é capaz de lidar com as linguagens com um olhar de longe. E isso é uma coisa muito legal. Ótimo, Teza, foi um prazer enorme falar com você. Obrigada por participar do Gente.com e até a próxima oportunidade. Obrigado. O livro novo ainda não tem nome, né? O Professor. O Professor? Já sabe mais ou menos quando vai ser lançado? Provavelmente primeiro semestre de 2014. 14 agora. Ótimo, tá para sair o livro. Até lá, então. Até lá. Obrigado. O Gente.com fica por aqui. Até o próximo programa.